Giovana, venham aqui em nome de Jesus. Vocês hoje vão ser ministrados pela tia Carol e vai ser uma bênção lá em cima, com certeza, o que Deus vai fazer na vida de vocês. Carol, chega aqui, por favor, em nome de Jesus. Você pode permanecer no seu lugar e estenda sua mão aqui na direção das nossas crianças. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos as nossas crianças, ó Deus. Rogamos ao Senhor, ó Deus, que o teu favor, ó Deus, seja sobre elas, ó Deus, que elas sejam abençoadas hoje e na vida, Senhor. Ó Deus, que elas cresçam em graça e conhecimento, ó Deus, a tua palavra. Senhor, usa a Carol de maneira poderosa, ó Deus, para que esse encontro, ó Deus, no Kids, seja também um encontro contigo. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Deus abençoe, podem subir em nome de Jesus. Podem ir. Irmãos, nós temos falado tudo sobre Jesus. Tudo sobre Jesus. E hoje eu quero compartilhar com vocês o poder de Jesus de criar do nada. O poder de Jesus do bará. Existe um termo bíblico no hebraico que se chama bará. Essa expressão é também um verbo. O bará é um verbo, poder de criar do nada. É como se a gente estivesse aqui, com as cadeiras vazias, e de repente nós tivéssemos ali adolescentes sentados naquela cadeira. E aí do nada a gente vê uma criação que Jesus tem o poder de fazer. Então, veja, olhem para aquelas cadeiras ali, estão ali. Agora vejam, olhem novamente. E agora nós temos ali, pronto, adolescentes. É como Jesus faz. O poder de criar do nada é de trazer à existência aquilo que não existe. De trazer à existência coisas que ainda não se concebem. Jesus pode fazer isso. A nossa perspectiva de vida, ela é assim, a partir de quê? Quanto você tem? O que você tem? A partir do que você tem, a gente consegue fazer alguma coisa. Mas na nossa lógica cartesiana, nada com nada é nada. Isso é lógica cartesiana. É o jeito da nossa vida. Eu tenho nada, você tem nada, todo mundo tem nada. Mas no mundo espiritual, e na perspectiva bíblica, você não tem nada, mas você crê que Deus pode todas as coisas. E Deus revela a sua vontade e faz com que todas as coisas aconteçam. Porque Deus tem o poder, e esse é o termo bará. Bará. Deus tem o poder de transformar realidades naturais em realidades sobrenaturais. Então Deus tem poder de pegar o natural e transformar o natural. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, o aplicativo, aí em Lucas 1, 26. Todos nós vamos abrir. Lucas 1, verso 26. Lucas 1, 26 diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com a sua palavra. E considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus.
E eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Feche seus olhos. Senhor, no nome de Jesus, é no nome de Jesus que nós estamos aqui reunidos nessa manhã. A Tua palavra, Senhor, está liberada sobre nós, está lida. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que Tu fales ao nosso coração de uma forma muito especial. É nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Depois que Jesus é prometido como Redentor da humanidade, existe um caminho que a Trindade faz. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles propõem um caminho. Qual é o caminho? Porque o homem pecou. Então, Adão e Eva falharam juntos. O pecado gerou morte. O pecado gerou destruição. A ação de Adão e Eva trazem malefícios à criação, trazem malefícios à humanidade. Aí Deus quer resgatar. O pecado de Adão e Eva traz problema para nós. Conquanto não seja o pecado de Adão e Eva que nos condena, porém o nosso mesmo, as ações que tomamos, as decisões que tomamos, são essas que nos trazem problema. Deus se movimenta e promete o Redentor. Ele diz, então, eu vou enviar o Redentor, ele já dá o caminho. Via o ventre de uma mulher, está posto o caminho. O que nós vemos aqui nesse texto é o advento, a convergência dos tempos. A gente vê o momento em que Deus revela o seu plano, e Ele revela com detalhes a maneira como Ele vai nos resgatar. Deus revela o seu amor, e Deus revela que se importa comigo. Deus revela que se importa com você. Deus revela que você é importante. E aí, através de Maria, é o caminho. O anjo aparece, revela para Maria e diz, olha Maria, você vai ter um filho. Esse filho vai ter o nome de Jesus. Ele vai ser grande. Ele vai fazer coisas extraordinárias, porque Ele é o próprio Deus encarnado. E sabe por quê, porque o Pai faz esse caminho? Porque Jesus precisaria sentir o que você sente. Jesus precisaria passar pelas provações que você passa. Jesus precisaria sentir as dores que você também é atravessado, que te atravessam. A experiência da redenção precisaria ser humanizada para ter valor. Porque a moeda que foi paga, o valor que foi pago, deveria ser a nossa conta. Imagina que Deus simplesmente dissesse, estão salvos. E aí alguém ia dizer, puxa vida, fácil demais. Assim até eu. Só que Ele se encarnou. Ele tomou forma de homem. Ele teve o mesmo paladar que você tem. Sabe? Mesmo gosto. Ele teve o mesmo tato que você tem. A mesma sensação que você tem. Frio, calor, preocupação. Tanto é assim que na sua morte, Ele se angustia de uma forma terrível. Antes da sua morte, Ele sua suor de sangue. Ele sentiu como você. E esse era o plano. O Deus que se encarna. E aí a gente pode dizer, Jesus sabe o que eu sinto. Jesus sabe pelo que eu passo. Jesus conhece a minha dor. Porque Ele esteve no monte
e ele ficou sozinho, abandonado pelas pessoas que ele convidou para estar com ele. Quando você sente solidão, você pode pedir socorro a Jesus, porque ele sentiu a mesma solidão que você. Quando você sente a preocupação sobre as demandas da vida, você pode dizer: Senhor, me socorre, o Senhor sabe o que eu estou sentindo, o Senhor sabe pelo que eu estou passando. Quando você sente alguma provação, alguma tentação, algum desejo que não é bom, Jesus também passou por isso. Porque diz o texto que no deserto, durante 40 dias e 40 noites, estando só, no final daquele processo, ele foi tentado. Tentado sobre bens, tentado sobre poder, tentado sobre a sua própria humanidade. A diferença está aí. É que, assim como nós fomos tentados, e muitas vezes nós cedemos na vida às tentações, a diferença é que ele não cedeu à tentação. E é por isso que o texto segue no verso 34, e Maria faz uma pergunta. Maria diz assim: disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Aquela jovem que nunca tinha tido uma experiência com nenhum homem, aquela jovem que, como diz o texto, era uma virgem, irmãos. Agora aquela jovem diz: como que esse filho... irmãos, a gente está no texto da televisão, está no Lucas 6, mas nós aqui no aplicativo estamos no Lucas 1, amém? Vocês estão acompanhando? Lucas 1, 34. Pronto. Nós vamos para a mesma página agora. A pergunta de Maria é: como se fará isto, visto que eu não conheço nenhum homem? Ela é virgem, irmãos. Como pode? Não é a pergunta da humanidade? Não é a pergunta que a gente faz todo dia? Sabe qual é a pergunta que a gente faz? Como que isso pode dar certo? Como que Deus vai fazer? É a pergunta que a gente faz, a pergunta que Maria faz, é a pergunta que a gente também faz. Não tem condição disso funcionar. Sabe por quê? Porque não tem jeito, eu não estou vendo. A resposta de Deus também é a resposta que Ele sempre dá para a gente. No verso 35, o anjo responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Sabe o que Deus responde para a gente, quando a gente faz perguntas impossíveis? Quando a gente olha e a cena está fechada. Você já olhou para uma situação impossível aos seus olhos? Você diz: eu não tenho mais como fazer nada. Eu não tenho como fazer nada. Essa situação é impossível de resolver. Normalmente, irmãos, nessa hora, sabe o que a gente faz? Normalmente nessa hora a gente se desespera. Normalmente nessa hora a gente briga com quem está perto da gente, se tiver alguém perto da gente. A culpa é sua. Não, a culpa é sua. Se você não tivesse falado, não, mas se você não tivesse feito, mas se você não tivesse existido, a sua existência, e vira aquela confusão. Sim ou não, irmãos? É o lugar que a gente vai. Porque a gente fez a pergunta da humanidade. Porque a pergunta de Maria é: como que a gente vai fazer isso? Como que a gente resolve essa situação? A pergunta não é essa. A pergunta é: Senhor, seja feita, a declaração é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando a gente olha para o Senhor, como dependentes do Senhor, irmãos, a gente crê
A fé tem o poder de agradar a Deus. E quando Deus se agrada de nós, coisas extraordinárias acontecem. Sabe por quê? Verso 37. Verso 37 diz assim: porque para Deus nada é impossível. Você pode repetir comigo? Vamos juntos. Porque para Deus nada é impossível. Você sabe o que significa nada? Nada, irmãos, é tudo. Nada é tudo. Para Deus, tudo é possível. Ele pode todas as coisas. Ele sabe fazer, Ele tem como fazer, Ele tem o recurso, Ele conhece o caminho, Ele tem um plano, e os planos de Deus não podem ser frustrados. Você pode dizer para quem está perto de você? Para Deus nada é impossível. Fica calmo, fica com fé. Não tem declaração mais poderosa do que essa. A declaração que o meu Deus pode tudo. Se levantou o gigante, sabe o que eu vou dizer para o gigante? O meu Deus pode tudo. Se levantou o problema lá longe, o problema está vindo te afrontar, te atacar, te perturbar, você diz, pode vir, o meu Deus pode tudo. Se levantou a dificuldade financeira, familiar, seja qual for, levanta com fé e diz, o meu Deus pode tudo. Pode tudo, porque para Deus não há impossível. Depois dessa declaração, de Deus ensinar Maria, Deus ensina Maria. Ela diz assim, olha, no verso 38, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo saiu de perto dela, que é o que a gente deveria fazer, sabe, queridos? A gente deveria dizer, Senhor, estou aqui então, estou tranquilo, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Minha mãe, Dona Natalícia, desde pequena ela ensinou teologia para a gente, para mim e para o meu irmão, através de cânticos. Ela gostava de cantar para a gente. Eu não sabia o que ela estava fazendo, mas hoje eu sei. Porque as músicas, elas ficam na sua memória muito mais do que as leituras. E ela cantava assim, olha, com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passo temporal. Irmãos, a gente era pequeno ainda, criança, e ela cantava cânticos como esse. E hoje, quando eu olho para a minha fé, eu me lembro dessa experiência. O meu Deus pode todas as coisas. Maria diz, eu estou aqui, Senhor. Se é assim, seja feita a tua vontade. Que coragem dessa jovem. Que coragem de Maria. Maria era uma mulher corajosa. A gente tem de reconhecer. Porque uma jovem de mais ou menos 14, 15, 16 anos, não era mais do que isso, entre 14 e 16 anos, uma jovem que diz, se é assim que o Senhor vai fazer, então eu estou aqui. Só que se lembrem, irmãos, que Maria era uma virgem, não conhecia nenhum homem. E se lembrem, irmãos, do tempo que ela está vivendo. Hoje já seria um problema, sim ou não? Hoje já seria um problema que aquela jovem Maria aparecesse grávida do nada. Agora imagina aquela época, a sociedade estruturada, patriarcal, irmãos, as questões todas bem consolidadas. Como é que ela explicava toda essa história? Não é só dizer, Senhor, eu estou aqui. É dizer, Senhor, eu estou aqui, dizer, Senhor, eu estou aqui, eu tenho coragem para viver o teu propósito. Pode usar a minha vida, porque eu estou pronto para passar por todos os processos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Fazer a vontade de Deus tem que pagar preço. Para fazer a vontade de Deus tem que estar disposto para pagar o preço. Não é brincadeira não. Você pode dizer aí para quem está perto de você, para fazer a vontade de Deus,
tem que pagar o preço. Paga o preço. Vale a pena. Vale a pena pagar o preço, viu? Toda vez, irmãos, então, que o Bará, o criar do nada, aparece, é porque a Trindade, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, se reuniu para fazer algo novo. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo se reúne e diz: vamos aqui fazer algo novo. Vamos resgatar alguma coisa que está perdida. Foi assim lá no Gênesis. Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Criou do nada. A terra era sem forma e vazia. Que terra que era sem forma, eu mesmo não consigo nem imaginar. Era um nada, era um abismo, era a expressão mais plena do nada. E a Trindade se reúne, o Deus Pai, o Filho, o Espírito Santo, e diz: vamos fazer. E ao som da sua voz, ele diz: haja luz, haja terra, que hajam aves no céu, que haja águas, que dentro das águas os peixes criem e se movam as multidões. E ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Você já parou para pensar que tudo isso foi voz, a voz de Deus? É como Deus diz assim: olha, haja luz. A gente gosta de reproduzir o que Deus faz, e agora a gente tem a Alexa, né? A gente conecta a Alexa em casa e diz: toca a música, Alexa, né? E ela vai lá e toca a música. A gente não escreve mais no celular pesquisando, a gente diz: eu quero saber como é alguma coisa, e vai lá e aparece a imagem. Mas quando eu penso poeticamente, sabe, Alex? Eu penso Deus falando: haja luz. E eu nem acho que a voz de Deus é essa voz que atemoriza, essa voz que causa terror. Sabe, Evaldo? Acho que a voz de Deus é a voz doce, como um maestro que está orquestrando todas as coisas. Como seria bonito se aqui houvesse luz e a luz realçasse as cores. Eu imagino uma conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que diz que aconteça. E é por isso, irmãos, que a gente é tão musical, porque nós fomos criados ao som de uma voz gostosa. Todos nós gostamos de ouvir uma boa música. Eu particularmente gosto de ouvir aqui quando o Alex faz os solos de guitarra, irmãos. Eu fecho os meus olhos, já disse isso mais 1000 vezes aqui, e parece repetitivo, e eu não me importo de repetir. Eu fecho os meus olhos e me sinto como que estivesse ouvindo aquele jazz, blues, raiz, e aquela coisa boa que embala. Porque nós somos, irmãos, fruto, criados através do comando de voz, da doce voz de Deus. A voz de Deus cria do nada. E é por isso que eu digo para você nessa manhã: você só precisa de uma palavra. De uma palavra. Sabe o que eu preguei na quarta-feira? Quem estava aqui ouviu, quem estava na internet ouviu. Aquele centurião diz para Jesus, o centurião que estava com um servo doente em casa, diz para Jesus assim: ele não precisa vir aqui porque eu não sou digno de recebê-lo na minha casa, mas diz para ele que basta uma palavra, e quando ele der uma palavra na direção da minha casa, o milagre vai acontecer. Foi o que acontece. Jesus dá um comando de voz, e aquele servo daquele centurião é curado pelo poder do nome de Jesus, da voz de Jesus. Deixa eu te dizer aqui nessa manhã: você, a sua casa, a sua família
só precisam de uma palavra de Deus. Tenha coragem para dizer: Senhor, fala em meu favor. Mas quando Deus fala, irmãos, aquilo que Deus fala, a gente tem que ter coragem para receber. Porque às vezes a gente quer que Deus diga o que a gente quer ouvir. A gente quer que Deus dê o comando que a gente já deu para Ele. A gente fica dando comando para Deus. Deus, fala isso, ó, é isso aqui, Deus. Deus, você não está vendo? Quantos já oraram assim? Eu já orei assim. Você já orou assim, dizendo para Deus o que Ele deve fazer? Não, irmão, vocês têm mais fé que eu mesmo, né? Eu sou um miserável mesmo, viu? Não está sozinho, pronto, tem um aqui. Quantos já oraram dizendo para Deus o que Ele deveria fazer? Sabe qual é a oração que a gente faz? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, irmãos, criar do nada, quem pode criar do nada é Deus. E Ele pode criar um milagre na sua vida ainda nessa manhã. Você crê nisso? Em nome de Jesus? Irmãos, quando a gente olha para Deus, a gente vê um processo criativo. Deus está criando. Só que tem um problema. Porque se Deus é criativo, o pecado é destrutivo. E o pecado destrói aquilo que Deus já criou. Gênesis 3,15 diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus tem um projeto de bênção para você. Deus tem planos para você. Mas deixa eu te falar, o inimigo também tem planos de destruir a sua vida. Já percebeu que toda vez que você dá um passo na direção de Deus, e agora eu estou caminhando, agora eu estou avançando, eu vou em frente, Deus está fazendo a obra, a minha casa está consagrada ao Senhor, sabe o que começa a acontecer? Luta, batalha, perturbação, gente que se levanta contra você, gente que fala da sua vida, no seu trabalho o seu chefe te perturba, se levanta, e aí tem um colega de trabalho que começa a fazer intriga com o seu nome, você está avançando na direção de Deus, o diabo quer te derrubar, irmão. Mas ele já caiu, está derrotado pelo poder do nome do Senhor. Você crê nisso? O diabo é perdedor. Aí quando o diabo se levanta, não vai lá não. Nunca vá lá. Alguém se levantou para te perturbar? Essa semana eu vi uma cena, irmãos, que eu achei extraordinária. Eu não sei se vocês acompanharam, que me inspirou. E é do jeito que eu acredito, sabe? Do jeito que eu acredito. Tinha uma pessoa no avião, uma jovem no avião, na janela do avião. E aí vem uma mulher, porque ela achou que o filho dela está acima da lei, sabe? Criança mimada, desajustada, queria tomar a janela daquela jovem. Aí a mulher começa a falar um monte de coisas, ser ofensiva, grossa, perturbadora. Sabe qual foi a grande resposta daquela jovem? Silêncio. Ela se calou. O que aconteceu, irmãos, é que o silêncio daquela jovem falou mais alto do que todas as palavras que aquela mulher dizia. Eu nem ligo para negócio de rede social, mas sabe o que está acontecendo com aquela jovem que foi humilhada no avião? Ela hoje bateu 1 milhão de seguidores na internet. 1 milhão de seguidores, por conta do silêncio dela. Ela está sendo procurada, irmãos, por redes de televisão, para dar entrevista, para saber que capacidade é aquela. Porque me parece que nesse tempo, irmãos, a gente está sempre reagindo, e o diabo é provocativo. Irmão, sabe uma coisa? O diabo conhece nossos pontos fracos, você sabia disso? Ele sabe onde que ele mexe com você. O seu problema não é dinheiro, pode pegar todo o dinheiro que você tiver, você não está nem aí. Mas se tocar na minha família, ele vai ver, ele vai lá perturbar quem? A sua família.
os seus. Aí ele vai te tirando. O diabo está planejando destruir tudo que Deus está criando na sua vida. Isso, irmãos, é uma mentalidade que a gente tem que ter. Quando a gente perceber uma provocação do diabo, qualquer que seja, confusão, distração, irmãos, sensações, qualquer coisa, a gente não vai lá, porque a gente só caminha e só dá passo debaixo do comando de Deus. Se Deus mandar a gente dar um passo, a gente dá. Se Deus mandar a gente avançar, a gente avança. Se Deus mandar a gente ficar parado, a gente fica. Porque a vontade de Deus é que é boa. A vontade de Deus que é perfeita. A vontade de Deus que é agradável. Então, irmãos, a gente está sendo abençoado por Deus. Mas tem um projeto de maligno tentando tirar a nossa paz, a nossa fé, a nossa espiritualidade e o favor de Deus. Deixa eu dizer para você mais uma coisa aqui, para a gente poder encerrar. Maria é encontrada por Deus como agraciada, porque Deus achou graça em Maria. Acho que o grande desafio que a gente tem na vida é ser encontrado por Deus e Deus achar graça em nós. Por que Deus achou graça em Maria? Primeiro porque ela ouviu Deus falar. Irmãos, a gente não está ouvindo mais ninguém. Eu digo aqui às vezes, de vez em quando eu volto nesse ponto, eu falo, como é que você ouve Deus falar? Eu ouço Deus falar no silêncio, na quietude. Eu gosto de orar em grupo, eu gosto de orar com a igreja. Lá em casa a gente ora bastante junto, e Deus fala conosco também. Mas normalmente Deus revela planos no silêncio. Às vezes ali, quietinho com a minha esposa, do lado dela, eu estou ouvindo Deus falar. Deus está falando. Deus está falando, irmãos. Mas a gente está tão imerso em vozes. E agora isso aqui, irmãos, é um problema para a gente ter quietude na cabeça, tá? É um problema. Porque a gente está o tempo todo rolando a tela para cima. Milhões de vídeos durante o dia. A gente conhece tudo da internet. A gente sabe o que o pastor tal falou, a gente sabe o que o teólogo tal falou, a gente sabe o que o influencer tal está dizendo, o que está acontecendo. Irmãos, quando Maria pergunta como vai acontecer isso, o anjo fala para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo. Sabe como Deus vai falar com você? Quando você se aquietar, quando Deus vai achar graça em você, quando você se aquietar e ouvi-lo falar. Porque se você ouvir Deus falar de verdade, irmãos, é irresistível. Eu nunca vi alguém que ouviu Deus falar caminhar no sentido diferente. Porque quando Deus fala, a nossa única condição é obedecer à voz de Deus. Eu tenho um desafio para você, porque o texto está dizendo aqui em Cristo que existe um plano de Deus para nós. E esse plano de Deus para nós desfaz toda a treva que vem contra a nossa vida. Deus está criando nessa manhã uma oportunidade. Qual é a oportunidade? De você entender que Ele está no controle, que Ele é soberano, que Ele é Deus forte, que Ele é Pai da eternidade, que Ele é Príncipe da paz. Nosso Deus é vivo. Você serve a um Deus vivo e um Deus que sabe o seu nome. Antes de você nascer, Ele já conhecia a sua história. Você serve a um Deus que cuida de você nos detalhes. Sabia disso? Que Deus cuida de você no detalhe? Se você estiver ligado com Jesus, Ele está olhando o detalhe que ninguém está vendo. Ontem, irmãos, eu quero concluir. Ontem nós estávamos à tarde em casa e
minha esposa é professora, vocês sabem disso. Inclusive é professora da Pérola, filha do Evaldo e da Didi. E professora, irmãos, pega coisas, ensina as crianças e tudo mais. E minha esposa gosta de estar sempre, como uma mulher zelosa que é, e graças a Deus muito zelosa, com as unhas feitas, mas como é que aguenta com 23 crianças, né? E tudo mais. E ela estava com o horário marcado ontem. Ontem o horário dela estava marcado para as 4 horas para poder fazer a unha. Chegou pertinho do horário dela, a manicure dela falou assim: passei mal, estou indo para casa, não vou conseguir te atender. Isso, irmãos, para alguém que se importa é muita coisa, sim ou não? Ela falou: amor, como é que eu vou para a igreja com minhas unhas sem fazer? Eu não consigo pegar o microfone. A minha igreja, eu gosto de estar bem apresentada para Jesus, fazer o melhor para Jesus. Eu gosto de estar pronta para Jesus. Se fosse eu, como o Luciano sugeriu aí, eu pegava uma tinta guache, passava e está tudo certo, né, irmão? Está resolvido, né? Para a gente está resolvido, né? Eu estou ligado, né? Estava resolvido, mas você sabe que as irmãs não são assim. Ela ficou triste e ela falou: eu vou para o shopping, porque no shopping eu vou conseguir alguém para poder fazer a minha unha. Aí Deus falou comigo: você tem fé não, rapaz? Você não tem fé não para abençoar sua esposa? Eu falei: calma aí, amor. E ela: não, o horário que já era quase, a gente ficou ali tentando, e quase 6 horas, o horário avançando. Ela falou: estou indo para o shopping. Eu falei: calma aí, baby. Calma aí, baby. Ela: você está aqui. Calma aí, baby. Deus vai estar falando aqui, ó. Eu peguei o telefone e liguei para um. Falei: alô, aqui é fulano. Falou o nome lá da atendente. Eu disse: minha irmã, em nome de Jesus, você precisa atender minha esposa, porque ela precisa fazer a unha, viu? E o salão fechou. Eu falei: tá bom. Liguei uma, liguei duas, liguei 3. Na terceira eu estava pronto para desistir. Aí sabe o que eu ouvi? Joga a rede do outro lado. Peguei o telefone de novo e atendeu. Alô, é a Tereza. Oi, Tereza. Minha irmã, olha só, eu preciso de você me ajudar, minha irmã. Em nome de Jesus, você precisa fazer a unha da minha esposa, porque ela precisa ir para a igreja amanhã com a unha feita, e eu creio que é aí que Deus vai fazer, porque Deus está falando comigo. Ela: calma aí, porque a atendente. Eu falei: não, em nome de Jesus, é aí mesmo que Deus falou comigo. Ela: então tá bom, corre para cá em 10 minutos, eu estou fazendo. Aí ela, levei ela lá, pegamos o carro, levei ela até a porta do salão, deixei lá, ela entrou. Quando estava chegando em casa, irmãos, fui fazer uma coisinha ou outra, estava chegando em casa, ela me ligou: pode vir me buscar. Eu falei: ué, deu errado aí, amor? Você não gostou, não? Você não gostou, não? Deu errado? Foi o guache, né? O que houve? Ela falou: uma bênção, elas são rápidas e fizeram com maestria e é mais barato, aleluia, é mais barato. Essa parte eu gostei, irmãos. Essa parte é boa, Evaldo, é mais barato, glória a Deus. Ela gostou, foi abençoada, está com a unha feita, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem um Deus que cuida da gente nos detalhes. O problema é que às vezes a gente acha que Deus só está lá longe, Deus só está no problemão, Deus só está quando o caos apareceu, Deus só está quando não tem nada. Deus está cuidando de tudo e de todos nós, em tudo que a gente faz. Quero te dizer uma coisa nessa manhã e liberar uma palavra sobre a sua vida de esperança e de motivação. Você tem um Deus que te conhece, que sabe as suas necessidades e que está pronto para te abençoar se você colocar aos pés dele tudo que você tem e tudo que você é. Descansa no Senhor, faz a sua parte, só a sua parte. Não queira jamais fazer a parte de Deus. Senhor, eu estou aqui trabalhando, Senhor, eu estou aqui fazendo, Senhor, eu estou aqui avançando, conforme a tua vontade. A parte de Deus Ele vai fazer. Assim como a gente teve essa experiência hoje, que o Senhor promova experiências na sua vida, na sua casa, na sua família, e que você seja abençoado
em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode abençoar quem está do seu lado? Diga, seja abençoado nessa manhã, seja abençoado em nome de Jesus, que a palavra de Deus fale profundamente ao seu coração. Fica de pé, por favor. Deixa eu orar com você. Coloca diante de Deus as suas causas. Se o inimigo tem levantado contra você, estou passando por provações, estou passando por lutas, o inimigo tem tentado me destruir, ou tem coisas aqui dentro de mim que eu não estou conseguindo lidar. Deus está criando nessa manhã. Deus é criativo. Ele cria a partir do que você não vê, porque Ele tem todos os planos e todos os recursos. Feche seus olhos. Feche seus olhos e fala com Deus nessa manhã. Aproveita agora. Coloca diante de Deus tudo que vai dentro de você, coloca diante de Deus. Em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos e o nosso coração, ó Deus, agora se enche de fé. Estamos convictos sobre a Tua vontade, sobre o Teu querer, sobre o que o Senhor tem para nós. Sabemos, Senhor, que os desafios, a vida, ó Deus, às vezes nos trazem tantas questões com as quais não podemos lidar e nem sabemos. Mas queremos pedir, ó Deus, que o Senhor veja em nosso coração a fé mais sincera, que depende do Senhor e que faz a Tua vontade. Toma, Senhor, a nossa vida. Toma, Senhor, a nossa história. Toma com mão forte, Senhor, e promove em nós o milagre que precisamos. Senhor, agora nesse final de ano, nós carecemos de um milagre do Senhor. Para essa semana, nós carecemos de um milagre do Senhor. Ó Deus, tem coisas com as quais nós vamos lidar essa semana, que só o milagre do Senhor pode, ó Deus, trazer resposta. E nós cremos no milagre do Senhor. O Senhor que fez todas as coisas e que continua fazendo todas as coisas. Nós reconhecemos ao Senhor, te adoramos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Se você pode, aplauda bem forte ao Senhor, porque Ele é bom. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Antes da gente cantar, já para poder encerrar, quero dizer para você o seguinte: domingo não falta. Traz sua família, traz seus vizinhos, traz os familiares, chama todo mundo. Pastor, mas como é que a gente vai caber todo mundo aqui? Deus vai dar graça e vai caber todo mundo e vai ser uma festa. Traz os familiares, traz todo mundo, liga para todo mundo, mas não vem sozinho para a igreja e principalmente não deixa de vir no domingo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, vá em paz. Em nome de Jesus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair